eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias, 15 dias ou mais. Esse texto tem inquietado o meu coração, e quando o pastor Lívio comentou que nós estaríamos ministrando, eu pedi para que Deus estivesse confirmando esta palavra. E esse texto está no livro de Filipenses, que eu gostaria que você abrisse aí, no capítulo de número 3. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra de Deus, eu quero lembrar os irmãos que são líderes de corda, e na corda da próxima quarta-feira não esqueçam de avisar os irmãos que fazem parte da sua corda para trazerem as primícias, viu, queridos? Não esqueçam, muito importante, para podermos dar assistência aos nossos irmãos que precisam ser abençoados com o alimento. Então não esqueça de avisar no dia 2, na corda, todos os irmãos para que tragam as suas primícias. Filipenses capítulo 3, eu vou ler os versos de número 13 e 14. Filipenses capítulo 3. É óbvio que o texto é um pouco maior do que isto, mas eu vou ler a princípio esses dois textos. Depois vamos considerar um pouco mais desta palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 13, de Filipenses 3. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nesse início de noite, te adoramos, e com gratidão nos lábios adentramos a tua presença para rogar ao Senhor a tua bênção, a manifestação da tua graça sobre as nossas vidas, a fim de que os nossos ouvidos estejam abertos, bem cavados pelo teu Espírito Santo, e que possamos compreender e entender a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas neste tempo. Fala conosco, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia, manifesta mesmo, Senhor, sobre nós a unção do teu Espírito Santo, que ela paire sobre esta igreja, sobre cada irmão e irmã que entrou aqui nesta noite, e sejamos confortados, consolados, animados, motivados e incentivados a ir além. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, amados, escreveu essa carta aqui por volta do ano 62 depois de Cristo. Já não era mais um menino nem um jovem, como escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que descreve Paulo quando ele aparece pela primeira vez na história da igreja, ainda como Saulo, né? Era um moço, mas aqui ele já era um senhor de idade, estava preso, né? Mas ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Filipos e coloca uma palavra tão preciosa como esta, e eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, esses últimos dias, essas semanas que passaram, essa semana que passou, semana do Natal, essa semana que está iniciando hoje e teremos a passagem de ano, ela nos fazem naturalmente, pelo menos a maioria das pessoas, lembrar ou pensar, ou trazer à memória tudo que enfrentou, tudo que viveu, tudo que experimentou durante o ano que está findando, né?
Eu até brinquei na corda essa semana, né? Quarta-feira. Uns ficam meditabundos, outros borocochô, outros se mostram tristes, outros dizem eu não gosto de Natal, outros dizem eu não gosto de Ano Novo, é muito chato, né? E na verdade ele está remoendo dentro de si mesmo, dentro do seu coração, uma série de situações que ele viveu, uma série de experiências que ele teve, e talvez algumas dessas experiências não foram boas, outras foram mais desagradáveis ainda, e aí por causa de tudo isso ele está ali todo tristonho, todo cabisbaixo, talvez porque no passado essas reuniões com as famílias nunca foram muito boas, teve brigas, teve discórdias, então ele fica lá todo tristão, né? Outros estão pensando, é natural desse tempo fazermos uma avaliação. As empresas fazem balanço, os bancos fazem balanços, todo mundo faz balanço, todo mundo precisa pensar, todo mundo precisa trazer à memória aquilo que tem vivido, praticado, né, nesse tempo, nesses dias, nesse ano que se findou. E nós acabamos de ver uma retrospectiva do nosso ministério, daquilo que Deus tem feito no nosso meio, né? Coisas tremendas. Eu quero lembrar aqui que citaram ali o odre das mulheres, né? O odres das irmãs, mas tivemos também o odres de homens, e que foi uma bênção também, né? Onde Deus ministrou pessoas, onde irmãos tiveram experiências profundas lá, e irmãs também tiveram experiências profundas. Tudo isso aconteceu neste ano de 2012. Nós consolidamos as nossas cordas, nós consolidamos o grupo de treinamento avançado, todas as terças-feiras, onde todos nós, todos vocês que fazem parte desta igreja estão convocados a participar. Nós consolidamos também o TBL como ferramenta de instrução, ferramenta de ensino para a capacitação dos irmãos e torná-los líderes. Nós trabalhamos o congresso também como ferramenta de capacitação, de ensino e preparação de novos líderes para a casa do Senhor. E Deus realmente deu inúmeras vitórias durante este ano. Nós vimos aí cordas crescendo, cordas sendo multiplicadas, vidas sendo ganhas para Jesus, né? Homens, casais, famílias inteiras se convertendo, sendo transformadas pela ação dos irmãos nas cordas. Então, não são poucas as coisas que nós teríamos que enumerar e citar para lembrarmos do que Deus fez em nossas vidas neste ano. Também, na vida, nem tudo é só vitória ou só sucesso. Na vida também nós temos momentos onde somos derrotados, onde enfrentamos dificuldades, adversidades, onde ficamos tristes, ou em alguns momentos talvez magoados com alguém, feridos, rompemos às vezes um relacionamento, o relacionamento familiar não vai bem, né? Isso faz parte da vida, isso acontece. Deveria acontecer? Não, mas acontece, porque somos imperfeitos, porque somos falhos, porque erramos ainda em muitas coisas, mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, mostra que nós precisamos parar, nós precisamos considerar, nós precisamos avaliar a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, avaliar tudo o que temos feito, tudo o que fizemos. Mas não podemos fazer isso de uma maneira qualquer, de uma maneira como muitos fazem por aí, né? A coisa mais comum aqui no final de ano, depois de amanhã, na véspera principalmente, né, da passagem de ano, é um monte de gente fazendo promessa. Eu prometo, Senhor, que no ano que vem vai mudar. Eu prometo que no ano que vem eu vou fazer meu TSD todos os dias. Eu prometo que eu vou orar mais. Eu prometo que eu vou participar assiduamente, Senhor, dos trabalhos da tua casa. Eu prometo que vou ser fiel. Eu prometo, e fica enchendo de promessas. E na verdade não tem intenção nenhuma de cumprir. Ou até tem, mas acaba não cumprindo quase nenhuma. E nós precisamos lembrar, amados, que a palavra de Deus diz que se você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Então, eu venho considerando algumas coisas diante de Deus nesses últimos anos da minha vida. E uma coisa que eu parei de fazer, que eu fazia também, não sou diferente de vocês,
é parar de fazer promessa no dia 31 para o dia 1º. Isso eu tirei da minha vida. Porque eu entendi uma coisa, amados, que o apóstolo Paulo entendeu e deixou escrito na palavra. Porque a gente promete, fala que vai fazer, inicia a semana seguinte, após o dia de ano novo, e você já entra nessa loucura de trabalho, de fazer isso, de fazer aquilo, e tudo que você falou, ó, pois, não se lembra mais. Não era tão importante aquilo que eu prometi para Jesus. Maridos dizem que para suas esposas: não, eu prometo que eu vou mudar, agora eu mudo. Esposas dizem para os seus maridos: não, eu prometo, eu vou parar de falar, eu vou parar de fazer isso, agora eu prometo, eu vou mudar. Filhos prometem para os seus pais: não, pai, eu prometo que daqui para frente eu vou ser um filho melhor. Querido, eu quero que você volte comigo para o texto. Eu queria que você observasse comigo algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta. Eu entendo que aqui ele faz uma pausa, ele faz uma retrospectiva, ele faz uma autoavaliação. Ele olha para si mesmo, ele olha para o seu passado de conquistas, de vitórias e também talvez de lutas, com certeza. E ele escreve tudo isso na sua palavra. Ele diz aqui, eu quero que você volte um pouquinho aí, ó, volte para o versículo de número 5. Vou ler a partir do 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma lista, amados, de coisas que ele viveu, conquistou, coisas que ele sofreu, coisas que ele experimentou, e não foram poucas coisas. E eu quero ler rapidamente com os irmãos. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo começa o capítulo 3, falando com a igreja ali de Filipenses, aos Filipenses: alegrem-se, né? Ele diz: tome cuidado com os cães, tome cuidado com isto, tome cuidado com aquilo. Ele vai enumerando algumas coisas, né? E ele diz, aí a partir do verso 5, falando dele, de algumas características dele, ele diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse cara não era fraco, era um cara irrepreensível. Mas eu quero que você abra comigo também lá em Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 11. Abre lá. Ele continua fazendo listas. Aí em Filipenses mesmo, um pouquinho mais adiante, ele volta a falar de novo. Segunda Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 16. Todos acharam? Amém, amados? Ajuda o teu irmão aí, a tua irmã, caso ele esteja tendo alguma dificuldade. Paulo também faz uma lista aqui de algumas coisas, e ele diz algumas das suas batalhas, das suas lutas. Preste atenção no que ele diz a partir do verso de número 16 do capítulo 11. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, ou seja, ninguém me considere como louco. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isto. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se,
Falo como insensato, eu também me atrevo. E são eles, ele diz, aí ele vai começar a descrever algumas características, fazendo alusão a si mesmos e a algumas pessoas. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiassem a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui abaixado numa cesta e escapei das mãos dele. E aí, queridos, aqui ele só falou de lutas. A gente às vezes tem um pequeno percalço, a gente já quer chutar o balde, a gente já quer voltar atrás, já queremos desistir. Vocês prestaram atenção aí nas coisas que Paulo passou, teve que enfrentar por Jesus? Olha o que diz ainda no capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 10. Aí em Coríntios mesmo, 2 Coríntios 12, eu vou continuar a leitura. Agora Paulo vai falar de algo muito sublime, muito especial, de uma experiência maravilhosa, fantástica, da qual ele diz: não tenho palavras para escrever. Olha o que ele diz a partir do verso 1 do capítulo 12 de 2 Coríntios. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, inefáveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que eu de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações. Olha só o que acontece com esse homem. Depois de uma visão tremenda, maravilhosa e fantástica, presta atenção no que Deus concede a ele. Aí ele diz aí, verso 14. Que coisa maravilhosa. A gente começa a ler as coisas de Paulo, a gente fica boquiaberto. Ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente, ou a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse
em mim. Amado, sabe o que eu acho tremendo na vida desse homem, deste servo de Deus? O cara viveu tudo isso que ele viveu. É um homem ímpar na vida da igreja. Não tem ninguém que na história da igreja se compare ao apóstolo Paulo. E o que esse homem faz na sua velhice, preso, encarcerado, é escrever um texto como esse de Filipenses capítulo 3. E ele diz o seguinte: eu passei por tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. Ele disse: eu passei por açoites, naufrágios, fui maltratado, fui aprisionado, né? Fui picado de cobra, ele não citou aqui, né? Em todas essas coisas, eu tive muitos motivos, Paulo teve muitos motivos, amados, para dizer: eu não quero mais. Chega. Quero mais saber de igreja, quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de obra de Deus. Eu não quero mais nada na minha vida. Amados, Paulo diz algo tremendo na sua palavra. Volta aí em Filipenses 3. Eu estou sendo bem rápido para não alongarmos o culto, mas eu quero que você entenda algo muito importante nesta noite, amado. Verso 7 do capítulo 3 de Filipenses. Vou dar um tempinho aí para você achar. Amado, Paulo considera a sua vida lá na prisão, e ele escreve essa carta para estimular os irmãos da igreja em Filipos. E eu quero estimular o teu coração nesta noite, né? Neste tempo onde você precisa avaliar a sua vida, avaliar o seu estilo de vida, avaliar como você tem vivido, se você tem vencido ou fracassado. Isso não importa. Não importa se você só teve vitórias nesse ano, não importa se você teve muitas derrotas nesse ano. O que importa, queridos, é você entender o que Paulo entendeu nesta palavra. Olha o que ele diz aí no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Eu experimentei todas estas coisas: dor, sofrimento, luta, experiência de ser arrebatado até os céus dos céus. Estive na presença de Jesus, mas eu quero dizer que nada disso vai interferir na minha caminhada. Eu quero dizer que nenhuma destas coisas vai fazer com que eu pare na minha jornada, com que eu pare, com que eu retroceda, com que eu recue. Paulo está dizendo nesse texto, amado, que ele pega tudo isto e ele coloca de lado. Sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, sejam experiências que houve sucesso ou fracasso, ele diz: eu coloco tudo isso de lado porque eu tenho um propósito. Verso 8 ainda: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado Senhor, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. No outro texto, em outra tradução, ele diz: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Querido, eu quero dizer que se você conquistou muitas coisas nesse ano, ou seja, se você também teve algumas derrotas ou insucessos, eu quero te dizer que você deve olhar para a sua vida, olhar para o que aconteceu, à luz da palavra de Deus, à luz das suas promessas, e como Paulo, erguer os seus olhos e dizer: eu prossigo para o alvo. E aí eu fui continuando lendo aqui a palavra, fui lendo, ele vai falando tudo isso, né? Porque Paulo, ele está aí dizendo: eu, como homem carnal, posso me vangloriar mais do que todos vocês. Ele está dizendo aqui, porque eu, segundo a lei, era um cara irrepreensível. Ninguém tinha nada do que apontar a respeito da minha vida. Mas ele pega tudo isso e diz: eu quero declarar tudo isso como perda, porque eu encontrei algo melhor, eu encontrei algo mais sublime, mais excelente, mais precioso, de valor eterno. Conhecer Jesus. Na nossa vida, amado, muitas vezes estamos envoltos ou envolvidos, embaraçados, para usar um texto bíblico, com os negócios dessa vida. Nós estamos preocupados em correr atrás de tantas coisas, de bens materiais, de sucesso, de status, de ir bem, de fazer bem,
de ter, de possuir, mas nós esquecemos do que Jesus ensinou na sua palavra, que nós não temos que ter ou possuir, nós precisamos ser. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, está dizendo: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. É para ser, não é para ter. Em Mateus capítulo 5, verso 47 ou 48, no finalzinho lá, o último versículo, se não estiver enganado, ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Paulo entendeu isso, queridos. Não importa os fracassos, não importa se eu tive sucesso, não importa se eu tive êxito, o que importa é que eu preciso olhar para Jesus e tomar uma decisão. Muitas pessoas, amados, quando olham para trás, quando olham para suas vidas, ficam assustadas, se fecham dentro de si mesmas, se abatem, se entristecem ao ponto de ficarem paralisadas, tomadas de medo, por causa dos erros, por causa dos pecados, por causa dos fracassos. Eu já disse isso para vocês uma vez, vou repetir de novo, né? A maior característica do medo, querido, não é que você sai correndo não porque você está com medo. O medo te paralisa, o medo te imobiliza, ele impede você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando nós vamos fazer uma avaliação, querido, é preciso que você olhe, como eu disse, para o teu passado, à luz da palavra de Deus, das promessas que Deus tem para a sua vida. E não fique retido no passado. Paulo citou tudo isso, mas ele diz algo tremendo, que está aí escrito no verso 13. Eu vou ler o 12, né, para entendermos mais. Paulo está buscando aqui: eu quero experimentar na minha vida o poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero conhecer Jesus. Eu não quero apenas andar com Jesus, eu não quero apenas fazer as obras de Jesus, mas eu quero conhecer Jesus. É importante que você avalie a sua vida, amado, nesta noite. É importante que você avalie o seu ano de 2012 e tome uma decisão nesta noite do que você quer, ou quem você quer na sua vida. Paulo faz tudo isso. Ele diz no verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: promessas. Não se esqueça, irmãos, que amanhã você tem que se encher de promessas. Você vai olhar nos olhos da sua esposa e vai fazer promessas para ela. Esposa, olhe nos olhos do teu marido e encha ele de promessas. Pais, olhem para os seus filhos e faça muitas promessas para ele. Não, irmãos, Paulo diz: uma coisa eu faço, atitude. Não é promessas, é fazer, é colocar em prática. E quando eu entendi essas coisas, mas eu parei de fazer promessas. Faz muito tempo que eu não digo para Deus: Deus, esse ano eu prometo que vou fazer isso. Não, irmãos, eu parei, eu cortei isso da minha vida. Eu não prometo nada, eu tenho dito para Deus: eu quero e vou fazer. Eu vou agir assim neste ano. Eu vou ser intencional nisso, eu vou ser intencional naquilo. E comece a ser. Começou o primeiro dia do ano. Você já tem oportunidade amanhã, sua família vai estar reunida. Eu tenho uma parte da minha família que está aqui dentro hoje. Nós, quando nos reunimos, a gente conversa, a gente fala das coisas de Deus. E quando tem necessidade, a gente exorta um ao outro, a gente chama atenção, chama para uma conversa à parte. Seja intencional. Quanto mais se os teus familiares não conhecem a Cristo. É hora de anunciar o reino, é hora de trazê-los para a verdade da palavra, é hora de chamá-los à verdade. E não ficar só enchendo a pança e bebendo e comendo e falando um monte de baboseira que não leva a nada. Nós precisamos, amados, o tempo de Deus tem urgência. Deus tem urgência na sua vontade. E você foi chamado por Deus para fazer coisas
preciosíssimas, para receber de Deus coisas preciosas. Então ele diz aí, uma coisa eu faço. O que ele faz? Primeira atitude prática de Paulo: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Nós lemos aí 3 listas de coisas que ficaram para trás. E nós não estamos falando de um jovem, nós estamos falando de um homem de mais de, sei lá, não sei, talvez 70 anos, 80 anos, não sei qual é a idade de Paulo, eu presumo que seja por mais ou menos por aí. E ele diz lá daquela prisão: eu tomei uma decisão, eu avaliei a minha vida, e eu tomei uma decisão, e eu vou fazer algo na minha vida daqui para frente. Eu vou esquecer do meu passado, eu vou esquecer das coisas que eu já fiz, que eu conquistei, das minhas lutas, das minhas dores, das minhas derrotas, dos meus sucessos, das minhas vitórias. Eu vou esquecer destas coisas e vou avançar para aquelas que estão diante de mim. Como é que um homem preso, encarcerado, pode avançar para alguma coisa que está diante dele? Paulo era um visionário, amados. Paulo era um homem de Deus. É um homem que entendeu que o passado não pode me prender, seja ele de vitórias ou seja ele de derrotas. Eu não posso ficar olhando para o passado, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo, e alcançar coisas maiores. Deus nos deu um ano excelente, Deus nos deu um ano abençoado, Deus nos deu um ano de muitas vitórias, talvez alguns percalços, alguns meios sucessos. Não conquistamos tudo que almejamos, mas tivemos vitórias. Mas nós não podemos parar aqui, amados. Esta é a palavra de Paulo para esta igreja nesta noite, é a palavra do Senhor para você. Não é para parar, é para ir avante. Amém? É para você ir para frente, é para você conquistar coisas excelentes, coisas que são eternas. Eu compartilhei na quarta-feira, e compartilhei hoje de manhã no Gruta com alguns irmãos o texto de Hebreus, compartilhei com o pastor Lívio, lá em Hebreus 12, versos 27, 28, 29, não precisa abrir. Lá está dizendo assim que Deus vai pegar aquelas coisas que são abaláveis e vai arrancar, Ele vai remover as coisas abaláveis, para que aquilo que é inabalável permaneça. E termina esse texto dizendo: Deus é fogo consumidor. E no capítulo 13, no verso 5, na parte final, ele diz ainda: eu nunca jamais te abandonarei, nunca te deixarei só, eu estou contigo. Eu posso dizer e declarar: eu confio no meu Deus. Eu sei que eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo tinha um alvo, queridos: alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu tomei uma decisão, não retrocedo, não recuo, não volto atrás, eu quero mais. E Paulo não foi um cara qualquer, irmãos. Dá uma lidinha nas cartas, lê Atos, dá uma olhada na história desse homem, veja as coisas que esse homem conquistou, veja as experiências que ele teve com Deus. E ele está dizendo ainda: eu quero mais, eu quero aquilo que é excelente, eu quero aquilo que tem valor eterno. Avançando para as coisas que estão adiante. Verso 14, para encerrarmos: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você quer isso, irmão? Você quer a excelência de Deus na sua vida? Você quer inteligência espiritual? Sabedoria espiritual? Então nós precisamos olhar para frente. Levanta a sua cabeça, olhe para Jesus, esquece o passado. Se tem mágoas e feridas, perdoe, libere perdão. Se tem alguma situação que você precisa consertar, conserte, mas vai à frente, vai avante. O que você recebeu até agora, irmãos, foi gotículas de orvalho daquilo que Deus, da chuva serôdia que Deus quer derramar sobre a sua vida. São pequenas gotas, mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Você precisa sair desta noite. Ao sair daqui nesta noite, você precisa tomar
uma decisão. Faça uma escolha entre fazer promessas e andar com Deus. Faça uma escolha entre dizer coisas bonitas para Deus, que você não pretende cumprir, e agir em Deus. Agir na força do seu Espírito, agir debaixo da unção, da orientação, da graça de Deus, porque esta já lhe foi dada e derramada sobre a tua vida, amém? Você precisa se mover em Cristo, né? Alguns dizem, essa história de retrospectiva é chata, essa história de ficar olhando para trás me deixa deprimido. É por isso que você não pode ficar olhando para trás, irmão. Passado é assim, ó, Jesus. Bate o olho lá e opa, errei. Conserta, Jesus. Opa, tive sucesso, Jesus. Venci, Jesus. Não olhe para trás, não fique retido no passado. Amém? Vocês entenderam? O que você vai fazer esta noite? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2013? Quem é o seu alvo? Só tem meia dúzia aí que o alvo é Cristo? Qual é o seu alvo, irmão? Então você entendeu aquilo que é excelente, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente vai permanecer. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Vou dar um tempinho para você considerar a sua vida diante de Deus. Talvez você queira lembrar um pouco desse ano de 2012, dos fracassos, das vitórias, das lutas, das derrotas, dos sucessos. E querido, se você identificar neste momento que tem medo aí no seu coração, há um medo, há um temor, no sentido de medo mesmo, ore a Jesus e peça para que o Senhor arranque do teu coração todo o medo. Peça para que Ele desembarace o teu caminho, em nome de Jesus. Deixa as crianças aí brincando. Você que tem entendimento, entendeu essa palavra, considere agora o teu coração diante do Senhor. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu te amo, meu filho. Jesus está dizendo para você nesta noite: vem, vem, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, vem, assenta-te comigo no meu trono, receba de mim, das minhas mãos, toda sorte de bênçãos. Jesus está dizendo para você nesta noite: você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é servo do Deus vivo, você é filho do Altíssimo, você é um povo escolhido, eleito, amado e santo, separado por Deus para uma missão. Você não é um Zé Ninguém, você é especial, você pertence à família de Deus. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para os teus filhos, agora de cabeças baixas, considerando as suas vidas diante do teu altar. Tua palavra nos ensina nesta noite que nem fracassos e derrotas, medos, nem vitórias e sucessos devem ser motivos para eu parar. Que nenhuma dessas coisas deve me paralisar, que nenhuma dessas coisas deve me fazer dizer basta.
se um derrotado ou um fracassado e um coração tomado de medo, e dizer: eu não quero mais, eu desisto, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Para esses o Senhor está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, entrega tudo nas minhas mãos, entrega a mim. Eu te amo, você é especial para mim. Eu te farei uma bênção, eu te farei um multiplicador de almas, eu te farei um multiplicador de discípulos. Eu darei a ti toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu guardarei a tua vida, eu serei a fonte da tua provisão, eu serei o teu sustento, eu serei a tua graça, eu serei a virtude que age através de você. E se você acha que teve muitos sucessos, está bombando, está cheio de êxitos, e também está dizendo no teu coração: para mim basta, estou cheio, estou farto, eu já conquistei muito, tá bom, já trabalhei demais. Jesus está dizendo: meu filho, meu servo, olha para mim, tem coisas maiores e mais excelentes que eu quero te dar. Tem coisas mais sublimes que eu quero colocar nas tuas mãos. Tem coisas excelentes que eu quero derramar sobre tua casa, sobre teu lar. Vocês são especiais, vocês são amados, povo escolhido de Deus, povo especial. Ah, Jesus, como é bom. Nós queremos, como igreja, Pai, declarar nesta noite, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, querido, eu gostaria que você orasse comigo, continuasse orando. Nós estamos orando, estamos falando com Deus. Diga para Jesus: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, hoje, ouvindo a tua palavra, eu não quero fazer promessas, não prometerei nada, porque eu sei quem eu sou, e eu reconheço, sou um fraco pecador, carente e necessitado da tua graça. Deus, eu sei e eu reconheço que sem o Senhor em mim, eu nada posso fazer. Mas eu quero declarar com fé, e eu farei. Eu vou adiante, não retrocederei, não recuarei, porque eu entendi nesta noite que existe coisas mais excelentes, sublimes, gloriosas, que o Senhor preparou para mim. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia de mim e me leva a ser este homem, esta mulher, comprometidos com o Senhor, com a sua palavra, com o seu reino. Eu tomo esta decisão nesta noite. Vou andar contigo até o fim, até alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. De novo, outra vez. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado, amados. Que esta palavra esteja no teu coração, que você possa, nesse início da tua caminhada em 2013, ser um grande modelo e exemplo de homem e de mulher de Deus, a ser imitado, seguido, em nome de Jesus.